aos jovens, aos adolescentes, porque realmente esse ano foi o ano que o Senhor nos levou a falar com muitas vidas do amor do Senhor, levando o Evangelho, levando a palavra, levando a alegria, levando o louvor ali para a represa. Mas eu quero falar em nome de Jesus que o ano de 2018 nós levaremos o Evangelho a mais vidas. Nós seremos instrumento de cura, de proclamar a palavra, de falar que existe um Deus, que existe um Senhor, que existe um Salvador. Amém, amados? E não só sobre os jovens, mas sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Nós vamos entrar não somente naquela represa, mas eu estou orando para que nós entremos nas creches, nos hospitais, nos lugares que precisam. Nós levaremos a palavra do Senhor. Amém? E os irmãos estejam orando por esse propósito, porque 2018 promete, em nome de Jesus. Amém? Se o Senhor Jesus não voltar até o final de 2018, nós estaremos proclamando o reino dEle e a vontade dEle e a justiça dEle em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, te glorifico e te exalto, porque Tu falas conosco, Tu falas a Tua vontade e nós queremos nos submeter a ela, nos submeter à Tua voz, Senhor. E nessa hora eu quero pedir que a Tua palavra entre no coração e na mente dos meus irmãos, Senhor, e na minha mente, no meu coração. Que ela tome conta, Senhor, que ela seja instrumento de poder, Senhor, através de nós, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amados, eu trago uma palavra hoje sobre algo que acabou de acontecer aqui entre nós. O Moisés trouxe uma palavra ali sobre a música que cantamos. Aliás, pode deixar a música, a última estrofe da música, somos teus pés, somos tuas mãos, a penúltima estrofe. Enquanto eu ministro, pode deixar. E o Moisés disse, eu às vezes canto, mas eu fico inconformado, porque eu quero ser mais isso, eu quero ser mais as mãos do Senhor, os pés do Senhor, os olhos do Senhor. E eu confesso que muitas vezes cantava essa música de forma profética, porque ainda não via na minha vida essa realidade tão grande. E isso é uma palavra chamada inconformado. Eu ficava inconformado espiritualmente, e assim como Moisés, oh que bênção, aleluia. Quer esconder aqui. Assim como Moisés, o Marcos também veio, trouxe uma palavra e os irmãos também vieram à frente nesse inconformismo espiritual. O Senhor já fez grandes coisas, mas Ele pode fazer muito mais ainda através de nossas vidas. Amém, amados? Eu peço para os irmãos abrirem em Romanos 8, 28, que fala que nós somos chamados a sermos conformados à imagem do Filho. Aleluia! A imagem de Jesus. Romanos 8, desde o 29, diz: porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, nós somos chamados a sermos conformados à imagem de quem? De quem, amados? Cristo Jesus. E quando olhamos para Cristo Jesus, Hebreus 12, 2 diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E 2 Coríntios 6,18 diz que todos nós, com o rosto descoberto, contemplando e refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Contemplar a Jesus, olhar a Jesus, nos alegrar em Jesus, ter Ele como autor e consumador da nossa fé, tem uma função, e essa função é nos transformar à imagem de Jesus.
Porque nós somos seres que se transformam à imagem daquilo que contemplam. Se eu olho para Jesus, se Jesus é o meu pastor, se eu leio sobre Jesus, se eu oro a Jesus, se eu falo sobre Jesus, a minha vida vai sendo transformada à imagem de Jesus. Isso acontece naturalmente, isso acontece espiritualmente. Um jovem que começa a olhar determinada pessoa, a ver determinada pessoa, daqui a pouco ele está se vestindo como aquela pessoa, daqui a pouco ele está falando como aquela pessoa, daqui a pouco ele está agindo como aquela pessoa. Isso é naturalmente, mas espiritualmente falando, o Senhor que conhece o ser humano diz: olhem firmemente para Jesus, contemplem a Jesus, reflitam a Jesus, porque de glória em glória o Espírito Santo vai fazer um trabalho, transformar vocês à imagem de Jesus. Amém, amados? E quando olhamos para Jesus, nenhum de nós chegou à estatura do homem perfeito. Todos nós, quando olhamos para Jesus, nós nos sentimos ou precisamos nos sentir inconformados. Abra comigo em Romanos 12, 1. Esse texto eu trouxe e o Senhor confirmou até através da vida de João Mateus. E Paulo fala que: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos chamados não a sermos transformados no que o mundo está se transformando. Ah, mas o mundo está fazendo isso. Não tem problema. Não estamos olhando para o mundo. Ah, mas as igrejas estão fazendo aquilo. Não estamos olhando para os movimentos. Estamos olhando para Jesus e nos conformando a Jesus. Eu olho para Jesus, eu quero ser igual a Jesus. Se Jesus pregava, eu quero pregar. Se Jesus curava, eu quero curar. Se Jesus saía, eu quero sair. Se Jesus era ativo, eu quero ser ativo. Se Jesus tinha sabedoria, eu quero ter sabedoria. Eu quero me conformar ao Mestre. Aquele que deu a vida pela minha vida e pelas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu quero ser igual a Jesus. Eu não quero ser igual a nenhuma outra pessoa que não seja Jesus. Eu não estou sendo transformado à imagem de homens. Eu não estou sendo transformado à imagem de movimentos. Eu não estou sendo transformado à imagem de linhas teológicas. Eu não sigo homens, eu sigo a Jesus. A minha teologia é Jesus. A minha teologia é ser transformado à imagem de Jesus. A minha teologia é praticar o que Jesus praticava. É ser humilde como Ele era. É ser manso como Ele era. É ser ousado como Ele era, mas é para Ele que a gente tem que olhar. É para Jesus que a gente tem que olhar. É para Ele. É Ele que eu tenho que ouvir. É com Ele que eu tenho que aprender. É olhando firmemente para Jesus. E nós, como igreja, sermos transformados à imagem de Jesus e sermos feitos imitadores de Cristo. Efésios 5:1. Oh, Senhor Jesus, queremos mais de Ti, Senhor. Clamamos mais por Ti em nosso meio, Senhor. Livra-nos de toda e qualquer amarra, Senhor, que nos impede. Senhor Jesus, toda a prisão caia por terra, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus clamamos. Efésios 5:1. Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também quem? Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus,
em cheiro suave. Paulo fala, sede imitadores de Deus, e para não ficar muito difícil a ligação, ele fala, como filhos amados, e ele diz, como Cristo também vos amou e a si mesmo se entregou por nós. Eu fico inconformado às vezes de perceber o quanto ainda eu preciso ser imitador de Deus e quanto a minha vida precisa ser mais entregue a Deus, porque quando eu olho a vida de Cristo, ele era totalmente entregue ao Pai. Quando eu olho a Deus, quando eu olho a Trindade, eu vejo Jesus falando em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Esses dias atrás ministrei sobre esse versículo aqui. Mas quando eu olho para Jesus, amados, o meu andar, ele é de joelhos. A minha vida é quebrantada. Eu não ando de peito estufado falando que eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Eu preciso aprender mais, eu preciso pregar mais. Em 2017, glória a Deus por isso. Foi o ano que eu mais preguei a palavra, que eu mais falei de Jesus para quem eu não conhecia. Mas como a Luísa falou, tá bom assim? Então para por aí. Já está igual a Jesus? Não está. Até um ponto ele fez. Muita pedra Jesus já quebrou na minha vida. Quem me conhecia lá atrás vai te confirmar isso. Mas quando eu olho para Jesus, muita pedra precisa ser quebrada. É assim com os irmãos também ou só comigo? Amém, isso me consola. Muita pedra precisa ser quebrada. Esses dias atrás eu compartilhei até com o grupo caseiro 3 situações onde eu percebi isso. Que eu percebi que tinha pedra para ser quebrada no André ainda. A primeira delas eu estava... Deixa eu recapitular aqui para lembrar. Fui fazer uma compra. E aí comprei algumas coisas ali na Calunga e comprei um quadro para escrever. E a hora de passar o quadro, a moça virou para mim e fala, deu tantos reais, deu R$45. E eu vi que estava muito barato, não era Black Friday, era dia normal. Falei, moça, eu acho que tá certo, você passou tudo? Ela virou para mim e falou, eu passei tudo, deu R$45. E eu falei, moça, eu acho que você não passou tudo. Eu acho que esse quadro não custa tão barato quanto você está passando. E aí ela passou de novo as mercadorias e, nossa, é verdade, eu esqueci justamente o quadro, que era o mais caro. E aí falou, tudo bem, moça, é isso aí mesmo. Está aqui, passei o cartão no débito. Paguei lá as contas. E eu saí de lá frustrado, porque eu não falei de Jesus para a moça. E eu falei, meu Deus, me falta ousadia. Preciso ter mais intrepidez, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Passado alguns dias eu fui no restaurante e pagando ali os sorvetes, era para sobrar 4 moedas de R$1 para eu pôr naquelas maquininhas de sair bola, que as crianças gostam. Quem é pai sabe o que eu estou falando. E vou também. E aí eu dei o dinheiro, a mulher me retornou 6 moedas de R$1. E eu falei de novo, moça, está errado o troco. Não está certo, não está errado. Tá, era 12 ou menos 8 é 4, você me deu 6. Ai, moço, obrigado, estou na correria aqui, estou aflita, não sei o quê. Dei as moedas para a moça. E não abri minha boca para falar de Jesus, do amor de Deus por ela. E saí de lá de novo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, abre os meus lábios, me ajuda a expressar a Tua glória. Eu não falei, precisava ter falado, precisava ter atrapalhado um pouco mais o dia da moça ali, mas falado, era isso que Jesus faria, moça, o mínimo. É isso que os discípulos de Jesus precisam fazer, moça. Mas como se não bastasse tanta infelicidade num ser só, aconteceu a terceira vez.
E aí eu fui numa farmácia comprar alguns remédios e eu vi uma pasta de dente, aquelas mais fofinhas que estão saindo agora. Eu falei, nossa, que beleza de pasta, escova de dente. Eu peguei a escova de dente, falei, moço, qual que é o preço dessa escova de dente? Ela falou o preço, eu falei, já não é mais tão bonita assim, deixa quieto, deixa essa escova de dente aí. E fui, peguei outra, metade do preço. E passei as coisas no caixa. A moça do caixa, a escova ficou na minha sacolinha. Ela pegou da sacolinha, pôs na outra sacolinha. E quando eu cheguei em casa, não me percebi, a Rebeca já tinha pego a sacolinha e já tinha aberto a escova de dente. E eu falei, nossa, eu nem tinha visto que essa escova de dente estava aí. Não, é legal, não sei o quê. E aí eu falei, mas é estranho, a conta não deu tão alta. Deixa eu pegar a notinha da escova de dente, da farmácia. E quando eu olho a notinha da farmácia, a moça não tinha passado a escova de dente, ela só tinha colocado na minha sacolinha. E eu falei, vou ter que ir lá, voltar e pagar a escova de dente que eu abri. Somos um, né? A Rebeca abriu, estamos juntos nessa, né? Voltei lá uma semana depois, falei, moço, ó, deixa eu te explicar o que aconteceu aqui. Você colocou na sacolinha a escova e não passou na nota, mas eu não queria a escova, mas minha esposa abriu, então é o seguinte, a escova está aqui, eu tenho que pagar essa escova e não vou levar. Ela demorou um pouquinho para entender, ela falou, tá bom. Então tá, veio o preço dela aí, paguei a escova. Ela falou assim, moço, olha, não é todo mundo que faz isso, viu? E eu falei, pois é, não é todo mundo que faz isso. Obrigado. Virei as costas e fui embora. Irmãos, Deus tem uma paciência, porque eu acho que os anjos sugeriram o que Tiago e João sugeriram. Queres que desça fogo do céu e consuma ali o mudinho? Ele não fala. Mas eu saí, amados, daquele lugar e eu falei, Pai, não desiste de mim. Porque eu vou pregar a Tua palavra, eu quero falar mais a Tua palavra. Amados, nós não podemos nos conformar nem com os nossos erros. Eu estou aqui contando um testemunho da minha vergonha, mas para estimular os irmãos a serem inconformados com a nossa vergonha, eu preciso orar por isso, eu preciso colocar isso diante de Deus. E eu tenho colocado diante de Deus, porque, Senhor, eu tenho tanta facilidade em pregar a Tua palavra nos meios dos meus irmãos, eu não tenho dificuldade com isso. Mas muitas vezes quando saio para o incrédulo, eu não abro a minha boca, ou não abro como deveria. E eu tenho colocado isso diante de Deus, e eu sei, amados, que Ele vai fazer a obra na minha vida e nas nossas vidas, em nome de Jesus. O grande problema é que às vezes a gente limita o Senhor. A gente limita, não, mas é porque eu sou usado mais neste dom, então, no outro dom eu não abro muito a minha boca, irmãos, isso é um engano. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus sendo mestre a hora que precisa ser mestre, sendo profeta a hora que precisa ser profeta, sendo evangelista a hora que precisa ser evangelista. Então eu não posso olhar para a minha vida e me comparar com Jesus e parar, não, mas eu só posso ser desse donzinho aqui, não posso sair dessa caixinha aqui. Sendo que dentro de mim habita o Espírito que estava dentro de Jesus. E a palavra diz que se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de vocês, Ele também vivificará os vossos corpos mortais. E eu preciso olhar para Jesus e saber que eu fui chamado a ser conformado à imagem de Jesus. Eu não posso colocar limites no que Deus quer fazer através de mim.
Eu não posso falar, mas eu tenho mais dificuldade com isso. Mas minha família é mais assim. Mas eu puxei os meus familiares. Amados, nós não fomos chamados a sermos transformados à imagem do nosso sobrenome. Mas eu sou esse sobrenome, eu sou Gomes, e os Gomes são mais assim. Irmão, esquece isso. Você não foi chamado a ser igual ao pessoal da tua família. Você não foi chamado a ser transformado nos costumes que a tua família tem. Porque cada família é diferente um pouco da outra. Cada família tem costumes diferentes. Eu não posso falar, mas eu não vou assim, porque a minha família não faz isso. Meu Deus! Você foi chamado, querido, a ser transformado à imagem de Jesus. Rompe as barreiras. Rompe as barreiras. Eu tenho rompido, não aceito. Mas isso é mais assim, é mais assado, é minha genética. Não. A minha genética é genética de Cristo. Em nome de Jesus. Eu sou transformado, chamado a ser transformado à imagem de Jesus. Não dos meus familiares, por mais abençoados que são os meus familiares. Amo eles. E muitos deles estão em Cristo, a grande maioria. São exemplos para mim. Mas os meus olhos estão em Jesus. Porque em Jesus não há limites. Em Jesus não há defeitos, em Jesus não há limitações. Jesus é completo. Jesus é aquele que diante da mulher ali no poço de Jacó diz, olha, você está me pedindo água, mas se você conhecesse quem eu sou, você pediria água e eu te daria da água da vida. Olha Jesus sendo evangelista, tendo graça, inteligência, sabedoria para usar do contexto para falar, eu sou a água da vida. E eu olho para Jesus e eu me apaixono, falei, Senhor, me dá essa graça, porque eu poderia ter falado ali da escova de dente, que assim como ela limpa um dente, o Senhor limpa o pecador, mas eu não consegui, Senhor. É isso mesmo, olha, eu não paguei a escova, mas Jesus pagou os teus pecados. Meu Deus, quanta paciência, obrigado, Senhor. Mas, amados, tem que arder no nosso coração essa lareira santa do Senhor, da gente ser inconformado. Pai, 2017 foi uma bênção, glória a Ti por isso, vidas foram batizadas, vidas foram ganhas, mas 2018, Senhor, eu quero ser mais semelhante a Ti, eu quero pregar mais, curar mais, falar mais o Teu amor, porque a gente está sendo transformado à imagem de Jesus, amém? Em Mateus 9:35, está aí, Mateus 9:35, já para terminar. Quando o Senhor quer falar algo, amados, Ele fala. Obrigado, Senhor. Aleluia. E eu não estou lendo Mateus 9:35 porque cantamos o cântico. Já estava aqui, era o último versículo da ministração. Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque eu tenho que ficar inconformado. Porque em Mateus 9:35 a palavra diz, e percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Porque eu tenho que ficar inconformado, porque Jesus, ao olhar uma multidão, dentro do coração de Jesus, ardia e queimava uma compaixão.
A palavra diz que ele teve grande compaixão. A palavra compaixão significa mover-se intimamente, ser movido pelas suas entranhas. E amados, se Jesus, ao olhar para as multidões, tinha compaixão, e se eu sou chamado a ser transformado à imagem de Jesus, quando eu olho as multidões, eu preciso ter compaixão. E se eu ainda não estou tendo compaixão das multidões, eu preciso botar o meu joelho no chão e pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, me transforma em alguém semelhante a Jesus, porque Jesus, ao olhar as multidões, ele tinha compaixão. Jesus, ao olhar os aflitos, ele tinha compaixão. Eles estão cansados, eles estão sobrecarregados, e a boa notícia é, em Mateus 9:37, é que quando Jesus vê as multidões, quando Jesus vê um número de pessoas desgarradas e errantes, ele se direciona aos seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus temos aqui? Vamos lá, pela fé, irmãos, vamos lá, profetizando. Você é um discípulo de Jesus, amado. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Não deixe o inimigo te convencer de outra coisa. Leia a palavra, leia aquilo que o Senhor te fala e tome posse dessa verdade. Porque Deus, quando olha para as multidões em São José do Rio Preto, muito provavelmente, Ele olha para nós também. Ele olha para os filhos dele espalhados por essa cidade, para os discípulos dele, para as ovelhas dele, e ele tem compaixão, mas ele se direciona a quem? Aos seus discípulos. Ele diz: a seara, discípulos, é grande, mas poucos os trabalhadores. Peçam, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.